Boa noite mais uma vez. Amém. Meus amados, a gente vai compartilhar do livro de Marcos. Pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos e vamos discorrer um pouquinho sobre o que conversamos na quarta-feira, só que agora com outro texto e com a outra roupagem, mas falando sobre incredulidade. Conversamos um pouquinho sobre isso na quarta, a gente vai discorrer em outro livro sobre esse assunto também. E a intenção é sermos edificados com isso e deixar a incredulidade, porque a incredulidade, ela desagrada o coração de Deus. E se tem algo que nos incomoda, é ver o sofrimento do justo, não é isso? Tem algo que a gente não consegue entender, é ver o sofrimento do justo. A gente não consegue justificar essa situação, é uma situação que nos incomoda. Exemplo, quando uma pessoa é boa, quando a pessoa é evangélica, quando a pessoa também não é evangélica, mas é uma pessoa do bem, e você vê uma pessoa doente, você não consegue entender, mas por que isso? Caramba, o cara é dizimista, é ofertante, a pessoa boa, de coração, e apareceu um câncer na família, apareceu um tumor, apareceu alguma coisa que não é tão boa assim, que é desagradável. Isso nos incomoda, isso tira a nossa paz. Prova disso é o livro de Jó, né? Uma pessoa tão boa, um cara íntegro, temente a Deus, um cara que tinha preocupação de estar orando pelos seus filhos, e sobreveio toda aquela tragédia que a gente já conhece, discorrendo sobre a vida de Jó. Então, a gente fica incomodado, e até hoje tem teólogos, né, que defendem que foi só um conto, a história de Jó. Foi só uma história como é. Tamanho sofrimento, tem teólogos que não aceitam, eles buscam a explicação lógica, e a explicação lógica para eles é que isso foi um conto, uma parábola narrada. E tem outros que não, é uma história com H, porque ela está aqui registrada na Bíblia, ela foi canonizada, ela teve ali a sua veracidade, está aqui para nos edificar, abençoar nossas vidas. Então, se tem uma coisa que é difícil para a gente entender, é o sofrimento do justo. Isso muito nos incomoda. Vamos então ao livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Todo mundo achou? Amém? Amém. Marcos, capítulo 9, som. Aí, chegando. A bateria não está aguentando muita coisa. Está quase igual eu. Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: mestre, presta atenção, mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Rogo-vos aos teus discípulos que expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu convosco? Até quando vos suportareis? Trazei o menino a mim. E logo que o trouxeram, assim que o espírito viu Jesus,
No mesmo instante, provocou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: até há quanto tempo isto está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas das vezes, o demônio o joga no chão, no fogo e na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós. De alguma maneira, ajude-nos. Se podes, replicou Jesus. Todavia, para o que crer, nada é impossível. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio. Ele crê em Jesus, né? Ajude-me a vencer a minha pouca fé. Em outras versões, ajude-me na minha incredulidade. A NVI foi mais fiel, né? Então eu queria ressaltar isso. Ajude-me na minha incredulidade. Versículo 25. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e declarou: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, deixe-o jovem, e jamais o tome novamente. Então o demônio berrou, e agitando o menino violentamente, o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos declararem: ele está morto. Entretanto, Jesus, pegando-o pela mão do menino, o levantou, e ele ficou em pé. Fiquemos até aqui. Falamos aqui do sofrimento do justo, algo que nos incomoda. Eu gostaria agora de falar particularmente de algo que me tira a minha paz, de algo que me incomoda de uma maneira que são poucas coisas que me estressam, né? Mas o choro da minha filha é algo que muito me incomoda. Seja ele por qualquer motivo, é algo que me tira a minha paz, o choro da minha filha, é algo que me estressa. São poucas as coisas que me estressam, mas escutar o choro da minha filha é algo que me tira a paz. Seja por um período de cólica, todo bebezinho tem, né? Alguns numa escala menor, outros numa escala maior, mas é um período incômodo. Qual pai, qual mãe que vai ficar em paz com o seu filho sofrendo de cólica? Tem? Para quem é pai, para quem é mãe? Não tem, né? É algo que nos incomoda, que nos tira a paz, que de certa maneira vem nos afligir, porque nos dá uma sensação de impotência. O que eu faço nesse momento? O que fazer para acalmar esse choro, para cessar isso? É algo que nos incomoda. E aqui a gente vê um quadro de um pai que se encontra no estado de desespero. Desespero esse porque o seu filho, constantemente, um demônio vem, toma ele, lança ele no chão, lança ele no fogo, lança ele sobre a água com a intenção de matá-lo, e aquele pai não pode fazer nada. Não tem remédio, não tem medicina, não tem algo que ele possa fazer para trazer a solução para aquele problema. E ele, sabendo que ali estavam os discípulos de Jesus, o que ele faz? Ele vai até os discípulos. Ele quer achar uma solução para o problema. Se há uma solução, ele quer a solução para esse problema. Verso 18, vamos acompanhar o verso 18, o que diz? Verso 18. Onde quer que este o toma, quem o toma? O demônio, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos de quem? De Jesus, que expulsasse esse tal espírito, mas eles não conseguiram. Ele vai em busca de uma solução, mas não obtém sucesso. Em seguida, quem chega? Chega Jesus. A multidão se surpreende, se assusta, mas vai cumprimentar Jesus, porque sabe que está chegando o mestre. Aquele que tem poder para resolver de fato. E quando Jesus começa a falar, o que vocês estão conversando aí entre vocês? O homem vem, pula no meio e fala: me ajuda. Me ajuda, sabe por quê? O meu filho está tomado por um espírito maligno.
E esse espírito maligno o joga no chão, o joga no fogo, ele começa a espumar pela boca. O inimigo tenta matá-lo. Me ajude. Roguei aos seus discípulos que trouxessem a solução, mas eles não trouxeram. Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. E aí entra a tal da incredulidade. Sabe por quê? Porque ele vai em busca da solução. Ele sabe que Jesus está ali. Ele sabe que os discípulos não conseguiram, mas que Jesus tem poder para fazer. Mas essa palavra aqui, ó, se tem algo para fazer, se tu podes fazer, faz. Esse se, Jesus volta para ele. Se podes fazer, calma aí, se pode, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você crê? O problema não sou eu posso fazer. Nem dependo da sua fé para isso. Falamos sobre isso na quarta-feira também, né? Que Deus não depende da nossa fé para fazer alguma coisa. Jesus nunca dependeu da nossa fé para fazer alguma coisa. Ele simplesmente se agrada. A nossa fé, ela chama a atenção de Jesus. Ela chama a atenção de Deus. Então, nesse momento, ele diz, se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós. E Jesus lança, se eu posso fazer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ele lança para o homem, você crê? E o homem, Senhor, eu creio, mas ele teve um coração sincero. Me ajude na minha incredulidade. Me ajude na minha pequena fé. Meus amados, muitas das vezes, nós somos exatamente dessa forma. Senhor, me ajude. Mas a gente esquece de falar, me ajude também na minha incredulidade. Porque eu sei que o Senhor pode fazer, mas a minha fé é muito pequena. Eu sei que o Senhor pode agir, mas a minha fé ela é tropeçante, ela é vacilante. Me ajude. A gente precisa ter um coração sincero diante do Mestre. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. Não adianta falar que eu creio, fazer igual o Chaves, né? Você crê? Sim. Você quer? Não. Não adianta a gente fazer igual Chaves, porque ele conhece o nosso coração, ele sonda o nosso coração. Quando Jesus chega até o tanque de Betesda e encontra um homem paralítico, encontra um homem aleijado, ele pergunta uma coisa que para a gente, se a gente olhar num contexto geral, é uma coisa lógica. Queres ser curado? Gente, vamos raciocinar. Ele tem essa doença há 38 anos, não anda, paralítico. Está ali já, ó, à beira do tanque esperando. Qual é a lógica da parada? Que ele quer ser o quê? Curado. O que ele lança para Jesus? Quando Jesus faz a pergunta, olha só, mestre, todas as vezes que a água se agita, porque a condição era essa, quando o anjo agita as águas, entra alguém na minha frente. Eu estou aqui já há anos, eu estou aguardando há um tempão, mas eu não consigo, não consigo chegar lá com rapidez. Sempre que a água se agita, alguém vai na minha frente. Mas a pergunta que Jesus fez não foi essa. Jesus não perguntou o que ele estava fazendo ali. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Mas reparem que vem uma desculpa antes da resposta. Mestre, todas as vezes que eu vou me lançar, todas as vezes que a água se agita, alguém vai na minha frente, eu não consigo. E pensando nessa pergunta, em primeira instância, repito eu, a impressão que dá é que ela é muito lógica. Queres ser curado? Pô, se o cara está ali, aonde há a condição de acontecer o milagre, aonde há a condição de acontecer a cura, é sinal que ele quer. Mas por que Jesus pergunta se ele quer? Porque Jesus conhece o coração. Então, ele antes de fazer algo, perguntou para o cara, sabe por quê? A lógica é que ele quer, mas de repente ele pode não querer. Sabe aonde? No seu íntimo. Porque o nosso racional, ele entende o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas o nosso subconsciente, que a gente chama às vezes de coração, né? Meu coração, meu subconsciente, o que não é racional, o que é irracional, ele não tem essa condição de saber o que é certo e o que é errado. E lá no fundo, ele podia pensar assim, ó, conjectura, tá, gente? Coisa minha. Caramba, né? Eu tô aqui há tanto tempo, de vez em quando eu ganho uma esmola até legal.
dá para passar o Natal, ó, de boa. De vez em quando ninguém joga nenhuma moedinha não, mas vem um mais generoso e coloca uma quantia maneira, dá para ficar tranquilo umas semanas, um mês. Então Jesus, cara, Ele conhece o meu e o seu coração. E quando Ele faz a pergunta, Ele não está fora da lógica não. Ele está perguntando se de fato você quer ser curado. Porque poder fazer eu faço, poder fazer eu posso, mas você crê? Todas as coisas são possíveis ao que crer. Necessário é crer, é acreditar, mas não é acreditar com o nosso intelecto, com o nosso racional, com o meu eu educadinho. Não é isso. É querer de coração. É falar, Senhor, o que eu quero é isso, o que eu anseio é isso, o que eu almejo é poder andar, é poder trabalhar, é poder ter o meu sustento digno. É isso que Jesus quer ouvir. Ele não quer só o seu intelecto, só o seu racional. Sabe aquela coisa por educação? Eu quero sim, mas ó, sempre passa um na minha frente, sempre tem um mais esperto que eu, sempre tem um mais apressadinho. Não é isso que o mestre quer ouvir. Tu queres ser curado? É de coração? Você não quer se aproveitar da sua situação, não? Fala a verdade. O que você anseia? O que você almeja? Abre seu coração, porque Ele conhece o nosso coração. Outra ocasião também, a corrida com um paralítico. 4 homens se esforçam e vão levar um amigo até Jesus para ser curado. Sabiam que Jesus podia fazer, mas a multidão não deixava eles entrar naquela casa. E qual foi a estratégia? Vamos por onde não tem ninguém, vamos pelo telhado. A gente vai dar um jeito de levar ele lá. E se esforçam daqui, se esforçam de lá, imagina o trabalho que deve ter dado. E consegue descer com aquele homem aonde Jesus estava, pelo telhado. E ali, as pessoas vendo aquele ato de fé, de bravura, ficaram atônitos. E Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Mas o que acontece? Alguns nem verbalizam, mas no seu íntimo, no seu coração pergunta, quem é esse para perdoar pecado? Quem ele pensa que é? E Jesus, conhecendo o coração, conhecendo o íntimo, mas por que vocês arrazoam, debocham em seus corações? Porque eu falei, perdoados são os seus pecados. Por que vocês debocham? Por que vocês zombam? Por que tiram sarro? Sabe aonde? No seu coração. Por que vocês duvidam? O porquê dessa incredulidade? Ora, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, toma esse teu leite e anda? Ou dizer, vai, tua fé te salvou. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados e para autorizar que se levante e ande, olha só, levanta, toma o teu leite e anda. E o que aconteceu? Ele andou. Mas só que alguns, nutridos da incredulidade, arrazoavam em seus corações, duvidavam. Sabe por quê? Por conta dessa incredulidade que muitas das vezes eu e você carregamos em nosso coração. A gente pode não falar, a gente pode não verbalizar, porque a gente é educadinho. A nossa ética, a nossa moral, o tempo que a gente tem de igreja, não nos permitem aflorar a nossa incredulidade. Mas muitas das vezes ela se encontra enraizada, a ponto da gente dizer, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Se tu podes? Como assim? Poder eu posso. Você crê? Porque todas as coisas são possíveis ao que crer.
ele pede socorro, ele é atendido. O desespero de um pai aos pés de Jesus. A cura chega até aquele menino. A cura chega até aquele pai, porque ele se libertou da sua incredulidade quando pediu: Senhor, me ajude na minha pequena fé, me ajude na minha incredulidade. Eu quero, eu desejo, mas eu não sei nem como fazer isso. Eu nem sei como crer com o meu íntimo, mas eu creio. Só me ajude na minha incredulidade. Me ajude. E ele foi atendido. Ele foi curado da sua incredulidade. Versos 22. Muitas das vezes, esse demônio o toma, o joga no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós, tem compaixão da minha família, tenha misericórdia de nós. De alguma maneira nos ajude. Se podes. Jesus replicou: todas as coisas são possíveis ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajude-me a vencer a minha pouca fé. Meus amados, essa pouca fé nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Não que Ele não tenha o sobrenatural para fazer, nunca se tratou disso, mas se trata daquilo que a gente consegue experienciar através de ousar com a nossa fé, porque fé naquilo que a gente vê nunca foi fé, já está pronto, já existe. A fé tem que ser no crer, naquilo que eu não vi, mas que eu sei que Ele pode fazer, porque eu sinto em mim. Isso é ter fé. Isso agrada o coração de Deus. Isso move a mão de Deus. Não que Ele dependa disso, mais uma vez insisto, mas porque isso agrada, isso aguça o coração de Deus. Isso agrada o coração do nosso Mestre, a ponto dele dizer: seja feito conforme tu está pedindo, seja feita conforme a sua fé, mas uma fé que você esboçou, uma fé que você colocou para fora, uma fé que você sentiu no seu íntimo, que você não arrazoou no seu coração, que você não duvidou no seu coração, que você não foi vacilante no seu coração, mas que você creu no seu íntimo. Essa fé tem poder para mover montanhas. Essa fé tem poder para chamar a atenção do Mestre, para dizer: seja feito conforme está no seu coração. Você crê? Sim, eu creio, mas me ajude na minha pequena fé. Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo. Quando Jesus olha para nós, Ele atravessa o nosso íntimo. Ele sabe se é verdade ou se é mentira, se você de fato quer ou se você pensa que quer, porque algumas das vezes a gente pensa que quer, mas não quer. A gente pensa que quer, mas não quer. A gente acha que deseja, mas na verdade não deseja tanto assim. Compartilhei também quarta-feira que o nosso desejo ele tem que ter cor, tamanho, altura. Tem que ser algo preciso, algo tangível. Um exemplo disso: quando você deseja, você que não tem uma casa própria, mas deseja uma casa própria, seja específico com Deus. Diga o local. É num condomínio, é na beira de rua. Qual o tamanho, quantos cômodos, qual a cor. Comece a sentir o cheiro disso. Está tudo no seu consciente. Mas comece a desejar de forma que você atraia isso para você. Não tenha apenas um desejo leviano. Eu quero. Se o Senhor quiser, é claro que tudo vai vir. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor der. Mas comece a desejar
de verdade, e não esporadicamente. Eu quero uma bicicleta. Mas qual? É de marcha, é sem marcha? Qual a cor? Qual o tamanho? Tem roda? Seja específico com Deus. Seja específico, seja claro. Uma experiência bacana que vivi com a Sara foi uma vez que fomos comprar material para fazer um churrasco. A gente gosta de vez em quando de fazer um churrasco, né? E aí no supermercado a gente está passando, buscando as coisas que a gente queria. E aí, quando estávamos caminhando pro caixa, ela falou: papai, você compra um doce para mim? Eu perguntei: qual doce? Não sei, papai, lá a gente vê. Eu falei: filho, o papai não vai comprar. Mas por que, papai? Porque você não sabe o que você quer. Você falou que quer um doce. Qual doce? Qual o sabor? É de quê? Não foi específica. Você só quer gastar dinheiro. O papai não vai comprar. Poderia ter comprado doce? Sim, poderia. Mas muito mais valeu o aprendizado. Em outras circunstâncias, papai, eu quero uma bala fine, aquela de canudinho, assim, assim, assado. O papai vai comprar para você. Sabe por quê? Porque você foi específica. Você falou de um desejo que você quer. E o papai trouxe esse desejo para você. Deus da mesma forma para conosco. Nós precisamos ser claros com o nosso Pai. Nosso Pai generoso, com o nosso Pai de amor. Senhor, desejo isso, 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 isso. Vai acontecer no seu tempo, amém por isso. Mas é dessa cor, é dessa forma, é desse tamanho. É isso que eu desejo, é isso que está no meu coração. Seja específico, seja claro. Seja claro, e você vai ser atendido. A nossa fé não pode ser uma fé vacilante, uma fé intelectual, uma fé racional. Uma fé naquilo que eu vejo. A nossa fé precisa ser algo de crer, algo que se vive, algo que se sente. Isso é ter fé naquilo em que não se viu, naquilo em que não se ouviu, mas que você sente. E isso é totalmente o avesso da incredulidade. E a incredulidade, ela desagrada o coração de Deus. Então não seja incrédulo. Não seja cético com aquilo que você deseja, com aquilo em que Deus propôs no seu coração. Caminhando para o final, não costumo passar de 2 horas falando, quero fazer agora uma confissão. Uma confissão de algo que perdurou durante muito tempo da minha vida. Durante muito tempo eu não queria vir à igreja. Eu não gostava de vir à igreja. Eu via a igreja porque a mãe falava: você não tem que querer e você vai. Mas sabe qual a razão? Hoje eu entendo isso mais claramente, de eu não querer vir à igreja. Porque eu vinha à igreja e eu ouvia falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. É legal, não é? Mas eu não queria saber disso, eu não queria ouvir falar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não queria vir para a igreja e ouvir falar do Deus do meu avô Emanuel, ouvir falar do Deus dos meus pais, ouvir falar do Deus do meu pastor. Eu não queria vir. Mas um dia, eu tive uma experiência com o meu Deus. E aí a história mudou. Não era mais o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não era mais o Deus dos meus avós, não era mais o Deus dos meus pais, não era mais o Deus do meu pastor, passou a ser o meu Deus, passou alguém com quem eu me relacionava, e dali para cá eu não faltava mais um culto, eu não falto mais um culto. Às vezes eu chego aqui com a roupa do trabalho, dia de semana, mas eu faço questão de vir, porque eu vou ouvir falar do meu Deus, eu vou cultuar ao meu Deus, eu vou dar louvor, prestar honra e glória ao meu Deus, alguém com quem eu vivo experiências, alguém em que eu me relaciono, e não é mais o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o meu Deus. O convite dessa noite é para você viver experiências com o seu Deus. É para você saber que você é guardado. É para saber que você é cuidado. Que você tem um Deus que zela por você 24 horas. Que se você teve o privilégio de acordar hoje,
de se alimentar hoje, de fazer, de ter as suas necessidades hoje, é porque um Deus tem misericórdia de você. E Ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o seu Deus. E se você não tem experiência com Ele, passe a ter hoje, peça hoje, seja específico, deseje, almeje, e esse relacionamento vai ser tangível, não vai ser só de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai ser seu. Meus amados, fique de pé, o Ministério de Louvor vai estar nos ministrando nessa noite, mais uma vez, e você tem a oportunidade de experienciar com o seu Deus nessa noite, se você, sem incredulidade, abrir o seu coração para isso. Se você, sem incredulidade, dizer: Senhor, eu creio, mas ajude-me na minha pouca fé, ajude-me na minha incredulidade, porque eu quero ter experiência com o meu Deus, eu quero passar a ter experiência com o meu Deus. Se você quer viver essa experiência, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por você nesse momento. Daqui mesmo, eu quero orar por você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, e se você deseja receber essa oração, é só levantar sua mão, que eu quero orar por você. Amém? Oremos. Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, primeiramente, Pai, eu quero pedir perdões pelos meus pecados, perdões pelas nossas falhas, perdão por muitas das vezes, ó Pai, termos nutrido incredulidade em nossos corações, Pai, mas queremos repreender essa incredulidade nesse momento, queremos crer 100% no Senhor, ainda que até o momento de hoje não sentimos, mas a partir desse momento queremos sentir, ainda, ó Pai, que não tivemos nenhuma experiência, mas a partir desse momento declaramos que vamos ter. Queremos sentir a sua presença, Pai, porque ela é real nesse momento, ela é real nesse local, ó Pai, e sabemos que o Senhor tem poder para fazer, mas nos ajude na nossa pequena fé, nos ajude na nossa incredulidade, nos toma pela mão como tomou aquele menino, ó Pai, e nos levante, nos erga, ó Pai, para vivermos experiência na sua presença, dentro do seu tempo, fora do nosso tempo, ó Deus, em nossas casas, fora de nossas casas, em todo e qualquer lugar, queremos sentir a sua presença, para a sua honra e para a sua glória, Pai. Perdoe os nossos pecados, assim te oramos e te agradecemos pelo seu toque, pelo seu agir, em nome do Senhor Jesus. Fique para conosco, hoje e todo sempre, ó Pai. Amém e amém.